Nunca me esqueço da história de um senhor que chegou até a igreja. Ele estava depressivo, muitos problemas familiares, muitas dificuldades de relacionamento, uma vida inteira vivendo longe de Jesus. E ele então recebe o evangelho. Ele recebe a graça salvadora e é transformado em sua vida. Ele passa então, depois de uma experiência com Cristo, a reparar os erros familiares, a pedir perdão para aqueles a quem ele havia ofendido, e ele então passa a viver a sua vida dedicando seus dias para servir ao Senhor. Nós fizemos uma campanha e ele estava pronto para o evangelismo. Ele chegou do trabalho, depois de um dia de muita correria, ele iria tomar banho, se vestir e ir até a ação evangelística. Mas ele não teve a oportunidade de sair novamente do banheiro. Ele teve um ataque cardíaco e ele morreu ali mesmo. As pessoas que o encontraram morto, quando eles chegaram no quarto daquele senhor, eles viram a camiseta, que era a camiseta da campanha. E nesta campanha estava escrito a seguinte frase: como você viveria se você tivesse apenas 30 dias para viver? A vida passa rápido e eu quero falar um pouquinho com você a respeito disso. Sejam bem-vindos a mais um podcast da AV Toledo. É uma alegria ter você aqui conosco. Temos a missão de levar as pessoas à liberdade através do conhecimento da verdade. Queremos então expressar a palavra de Deus aos corações para que ela possa promover vida, mudança e transformação. Por isso é uma honra, é uma alegria ter você aqui conosco. O texto de reflexão de hoje é Tiago, capítulo 1, versículos de 9 a 11, que diz: o irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação, e o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo, porque o sol se levanta com o seu calor ardente, a planta seca, a sua flor cai, e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. O que Tiago está nos ensinando aqui não é, em hipótese alguma, que tanto ricos quanto pobres sejam repreendidos por suas condições sociais, financeiras, econômicas, enfim. O que Tiago está nos ensinando é que tanto ricos quanto pobres precisam enxergar a vida numa perspectiva de uma vida finita, de fato como ela é. Tanto ricos como pobres precisam enxergar a vida numa perspectiva de fim, de que um dia nós viveremos aquilo que Deus disse em Gênesis. Nós vamos suar até que nós tornemos ao pó da terra, porque foi dali que nós fomos tirados. Diz respeito à morte física. Quando nós lembramos, quando nós pensamos na morte, ou quando nós enfrentamos a morte, é nesses momentos que nós aprendemos de fato a viver. E percebemos, assim como diz Tiago, e a Bíblia é recheada de textos a respeito disso, que tudo passa e tudo passa depressa. A Bíblia diz que a vida é como uma erva do campo que um dia ela é verde, mas logo ela se seca e morre. É como a neblina que de repente desaparece. De fato, a Bíblia diz que os nossos anos na terra eles são poucos. Diante de um Deus que é eterno, diante de um Deus que para ele 1000 anos é um dia e um dia como 1000 anos, diante da eternidade, da grandeza de Deus, nós somos muito pequenos e a nossa vida de fato ela é passageira. O Salmo número 90, Moisés ele escreve dizendo: Senhor, nos ajude, nos ensine a contar os nossos dias para que nós alcancemos coração sábio. Por que contar os nossos dias? Porque quem tem os nossos dias contados é o Senhor. Eu lembro de uma história de um senhor que ele precisava de um transplante de fígado. Ele teve câncer no fígado e ele precisava de um transplante, mas todas as vezes que ele era chamado para o transplante, ele não conseguia
às vezes porque ele não chegava a tempo, às vezes porque os exames não estavam condizentes com alguém que passaria por uma cirurgia. Então ele nunca conseguia fazer o transplante. Seu médico o chama e diz: olha, sem o transplante você não tem condições mais de viver. Esse homem, então, este senhor, ele, pensando na morte, ele pensa então em despedir-se da vida. Ele vai com a sua família até a praia e ali então seria a última viagem, o último momento juntos, quando de repente o telefone toca e ele é chamado para o transplante e ganha mais uma vez essa oportunidade. Ele chega a tempo e ele recebe a oportunidade de continuar vivendo. Ou seja, alguém que estava se despedindo da vida, aparentemente teve os seus dias acrescentados. Mas o fato é que ninguém sabe qual é o último dia da sua vida. Nem os médicos, ninguém pode definir qual será o último dia da nossa vida. Até aqueles que estão pensando em morrer acabam ganhando uma nova oportunidade, porque quem tem os nossos dias contados é o Senhor. O que nós precisamos é de sabedoria para contar os nossos dias. E como alcançar um coração sábio? O que é um coração sábio para contar os nossos dias? Como viver de forma sábia? O primeiro princípio que eu quero compartilhar com você é que nós precisamos de sabedoria para viver uma vida com arrependimentos. Isso mesmo, uma vida com arrependimentos. Nós ouvimos muito sobre como viver uma vida sem arrependimentos. E o fato que viver uma vida sem arrependimentos não é possível e também não é saudável buscar uma vida desta forma. Por quê? A Bíblia nos ensina sobre o arrependimento e que o arrependimento ele é importante para nós corrigirmos as rotas da nossa vida. É através do arrependimento que nós reformulamos as nossas falas. É através do arrependimento que nós redefinimos as nossas prioridades. É através do arrependimento que nós restauramos relacionamentos um dia rompidos. É através do arrependimento que nós revisamos a vida, que nós recalculamos a rota e temos a oportunidade de recomeçar. Então, viver com sabedoria é viver em arrependimento. É nós podermos constantemente corrigir a nossa rota para caminharmos cada vez mais de acordo com a vontade de Deus, restaurando relacionamentos, redefinindo prioridades, reformulando projetos, reformulando a nossa perspectiva de vida. Então a nossa vida precisa de arrependimento. Sabedoria é enxergar o caminho errado que nós estamos trilhando e recalcular a rota, se convertendo para uma nova estação, para um novo tempo, para uma nova oportunidade. Então, sabedoria, ela nos leva ao arrependimento. Sabedoria também para que nós possamos fazer aquilo que precisa ser feito. Quando nós chegamos diante da morte e vamos nos despedir de pessoas que nós amamos, muitas vezes aquele choro desesperado não tem a ver apenas com a dor da perda, mas tem a ver com o remorso de não ter dito as palavras que gostaria de ter falado, de não ter priorizado o tempo que gostaria de ter priorizado com aquela pessoa, de não ter expressado os sentimentos do coração. E aí, quando a pessoa partiu e já é tarde. O tempo de nós dizermos eu te amo, o tempo de nós gastar tempo com aquelas pessoas que nós amamos e priorizá-los em nossa vida é agora, porque nós não temos condições de contar os nossos dias, nós não sabemos acerca do dia de amanhã. A sabedoria para contar os nossos dias nos leva a dizer o que precisa ser dito hoje, nos leva a fazer aquilo que precisa ser feito hoje, agora. Então, um coração sábio sempre sabe aquilo que precisa ser feito naquele dia, naquele momento. Porque o amanhã ele pode não existir, tanto para nós quanto para as pessoas que nós amamos. Se você precisa dizer eu te amo para alguém,
esse é o momento de você talvez dar um pause nessa reflexão, nesse podcast e poder expressar os seus sentimentos a alguém que você ama. É nesse momento que talvez você pode redefinir as suas prioridades, reformular os seus projetos, recalcular a sua rota e poder fazer aquilo que você precisa fazer agora, nesse tempo. E por último, a sabedoria nos leva a viver para valer. E o sentido da vida é encontrado quando nós temos uma experiência com o Criador de todas as coisas. Nós encontramos sentido para a vida quando nós encontramos aquele que a fez, aquele que a formou, aquele que concebeu a ideia de nós estarmos nesse mundo. Então, uma vida que é vivida para valer é uma vida que é vivida para Ele, para a glória dele. Aquele irmão que eu comentei no início do vídeo, ele decidiu como viveria os seus últimos 30 dias. Aliás, ele não teve 30 dias para viver, mas ele decidiu que ele viveria os seus últimos dias servindo ao Senhor. Alguém que estava prestes a vestir a camisa, ir para as ruas, para as casas, para evangelizar. Ele não teve esta oportunidade de fazer isso naquele dia, mas ele já havia decidido como ele viveria. E se você tiver a oportunidade de viver mais 30 dias ou mais 30 anos, como será a sua vida daqui para frente? O que nós precisamos é, assim como o Tiago diz, lembrar que tudo passa e passa depressa. Por isso, se arrependa daquilo que é necessário. Por isso, redefina suas prioridades, recalcule a sua rota. Por isso, faça aquilo que precisa ser feito, diga aquilo que precisa ser dito. Mas não esqueça que a vida, ela encontra o seu sentido ao vivermos completamente para o nosso Criador. Que Deus abençoe a sua vida.